seja aquele que vive e reina para todo sempre. Eu quero trazer uma palavra nesta manhã e eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque Deus vai falar conosco nesta manhã. E eu quero também saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Você que me ouve, e você que está na sua casa, no seu carro, no seu trabalho, você que está agora nas redes sociais, fique atento, porque Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração. Essa mensagem, ela vai estar lá nas redes sociais. Você pode entrar no YouTube, é só digitar lá Elvis Dias Oficial, letra minúscula, tá? Elvis com E, tá? O tema da mensagem está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, o versículo de número 34, que diz: Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10, versículo de número 34. Mas eu vou ler também o 35. Diz assim a palavra: E abrindo Pedro a boca, disse: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O 35. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Entenderam? Ele não faz acepção de pessoas. Mas veja aqui: mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo, ou seja, que pratique a justiça. Esse é o tema da mensagem. Agora nós vamos no livro, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, e depois nós vamos ler também o 19. Vamos ver aqui se Deus realmente não faz acepção de pessoas. Será que Deus está mentindo? Porque falar é muito fácil. Pedro falou que Deus não faz acepção de pessoas. Mas vamos ver aqui se é verdade o que Deus falou. Será que Deus mente? Diz assim a palavra do Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, a partir do verso 35, que fala assim: E aconteceu, aqui fala a respeito do cego de Jericó, Bartimeu, diz assim: E aconteceu que chegando ele, Jesus, perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. Guarda essa palavra: mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou-lhe que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus, o Nazareno, passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: Que queres que eu te faça? E ele diz o cego, e ele disse-lhe: Senhor, que eu veja.
E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu o glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Capítulo 19 do Evangelho de Lucas também diz, fala de Zaqueu, publicano. E tendo Jesus também entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este o quê? Um chefe dos publicanos, e era rico. Pessoalmente até aqui. Vamos ver. Olha, Jesus já estava bem no final do seu ministério, e ele estava indo para Jerusalém. Certamente ele não iria mais voltar, porque já estava finalizando o seu ministério. E Jesus, ele achou por bem passar por Jericó. E podemos observar aqui, na caminhada de Jesus, antes de entrar em Jericó, tinha o quê? Um mendigo assentado à beira do caminho, mendigando. E aquele mendigo, todo mundo já conhece, o cego Bartimeu. Ele perguntou o que era aquilo, o que é que estava acontecendo, porque certamente ele ouviu muitas pessoas, tropeços de pessoas, e pessoas certamente dando glórias a Deus e aleluia. E ele viu que alguma coisa diferente, ele percebeu que alguma coisa diferente estava acontecendo ali naquele lugar. E ele perguntou o que era que estava acontecendo. Glória a Deus. E eles disseram, seus discípulos disseram para ele que era Jesus de Nazaré que estava passando ali. E diz a Bíblia que aquele homem, imediatamente, sem perca de tempo, ele começou a clamar por misericórdia. Só clama por misericórdia aquele que está precisando, aquele que está necessitado. Este sim clama pela misericórdia, porque Deus não faz acepção de pessoas. Eu não sei quem é que está me ouvindo nesta manhã, qual é o seu problema, qual é a sua situação, mas se você nesta manhã clamar por misericórdia, Ele, Jesus, está prestes a te atender. Era um mendigo. Jesus não quis nem saber. Aquele homem clamava, mas clamava e clamava. Jesus parou e pediu aos seus discípulos, ordenou aos seus discípulos que conduzissem até a sua presença aquele mendigo. Jesus não queria saber se ele estava maltrapilho, ou se ele estava limpo, ou se estava sujo, se estava com odor, ou se não estava. Jesus não queria nem saber. Traga até a minha presença. Pode trazer este homem até a minha presença agora. Diz a Bíblia que eles conduziram até a presença de Jesus aquele homem. E é uma coisa que chamou muito a minha atenção dentro dessa passagem. Que aqueles homens chegaram para aquele homem, ele estava completamente fora de si, clamando. Muitas pessoas mandavam ele calar. Cala! Você está atrapalhando o mestre, está incomodando o mestre.
Porque sempre tem aquela pedra de tropeço. Sempre tem aquele que quer impedir a pessoa de receber a sua bênção, a sua vitória. Ele não quer nem saber se você é rico ou se você é pobre. Sempre tem uma pedra de tropeço. Quantas pessoas já têm levantado contra essa obra aqui nessa praça? Pedra de tropeço. Pessoas que não entram e ainda não deixam, não permitem que as pessoas entram. Pessoas que não ouvem e não querem deixar aquele que quer ouvir. Pedra de tropeço sempre terá na sua vida. Mas aquele homem, chegaram até ele e disseram: acalma-te. Acalma-te, tenha bom ânimo. Em outras palavras, ele estava dizendo para aquele homem, para o Bartimeu: pode parar de clamar, tenha calma. O mestre mandou nós conduzir você até a presença dele. E todos que nós temos conduzido até a presença dele, nunca voltou, nunca tem voltado sem receber a sua vitória. E diz a Bíblia que conduziram aquele cego até a presença de Jesus. E Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Que eu tenha vista. Jesus não falou com ele: você está curado. Jesus não falou com ele: você foi curado agora. Mas Jesus disse para ele: a tua fé te salvou. O mistério está na fé. Você pode estar me ouvindo aqui agora, você pode estar ouvindo essa palavra, mas se você não crê, se você não tiver fé, você está perdendo o seu tempo. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A tua fé te salvou. E diz a Bíblia que aquele moço seguiu Jesus pelo caminho. Aleluia. Este é o mendigo. Este é o mendigo, aquele que estava lá embaixo, lá no solo, mendigando, não tinha nenhum bens materiais, e muito menos Jesus na sua vida. Mas ele saiu dali curado e cheio do Espírito Santo, porque diz a Bíblia que ele seguiu Jesus pelo caminho. Tem pessoas que quer a bênção, mas não quer o dono da bênção. Não é isso que Deus está querendo. Ele quer te dar a bênção, ele quer te abençoar, mas ele quer que você seja grato a ele também. Ele quer que você siga ele pelo caminho, que é a salvação, a vida eterna. Ele quer que você tome posse da porta que está aberta, que é Jesus. Mas quando nós olhamos lá no mesmo livro de Lucas, capítulo 19, fala de Zaqueu. A história diz que Zaqueu, ele era cobrador de impostos, mas também era rico. Olha a diferença. Lá tinha um pobre que recebeu o milagre, agora tinha um rico necessitado, porque ele era cobrador de impostos. O povo não queria nem saber dele. É como se fosse hoje um político. Poucos gostam de políticos, essa é a verdade, porque tem muitas politicagens. Infelizmente tem, não são todos, mas tem. E muitas das vezes nós nos generalizamos as pessoas que estão lá. E Zaqueu, ele era desprezado ali em Jericó, mas era rico. A Bíblia diz que ele era rico. Jesus estava passando pelo caminho, vindo a Jericó,
a Jerusalém, passava por Jericó. Lá ele curou o cego, deu vista ao cego. Agora ele passando, atravessando Jerusalém, aconteceu algo muito mais diferente. Já tinha Zaqueu, um homem rico, a posição elevada, mas era carente. Zaqueu certamente já tinha ouvido falar com respeito a Jesus. E quando ele ouviu que Jesus ia passar por ali, certamente com uma grande multidão, porque sempre tem os seus discípulos que o seguem, mas também tem aqueles curiosos. A multidão era muito grande. E a Bíblia diz que Zaqueu era de pequena estatura. Preste atenção no que eu vou dizer agora. Pequena estatura, não está falando de humildade, não. Está falando do corpo físico. Tem muitos que confundem essa passagem, essa palavra pequena estatura com humildade. Ele estava falando do corpo físico. Ele era pequeno mesmo. E ele não conseguiria ver Jesus, porque ele era de pequena estatura. Diz a Bíblia que ele subiu em uma árvore e ficou ali. Eu imagino Zaqueu em cima daquela árvore, coberto de folhas. A Bíblia não diz, mas creio eu, coberto de folhas. E o mais interessante, ele nem imaginava, ele subiu lá para ele ver Jesus. E Jesus chegou debaixo daquela árvore, olhou para cima. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. A pergunta é, como que Jesus conhecia o nome dele? Como que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Hein? A pergunta é essa: como que Jesus sabia o nome de Zaqueu? Ele teve uma intimidade muito grande com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, meu filho. É como se eu contemplasse, irmãos, Zaqueu com aquele sorriso aberto, desceu alegre. Um homem que ninguém queria saber dele. Um homem que era desprezado pela sociedade ali em Jericó. E de repente aparece Jesus do nada. Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. É como se ele falasse que, olha, eu sei que muitos aqui te odeiam, não gostam de você por causa da posição que você tem, por causa do que você é, mas comigo é diferente. Eu não faço acepção de pessoas, não. Eu acabei de ver um cego, um mendigo ali agora, e você é rico, mas eu vim fazer uma coisa muito maior. Eu quero repousar em tua casa. Eu quero repousar em tua casa. Mas sempre tem aqueles, assim como teve lá com o cego, Bartimeu. Mas espera aí, mas Jesus pousar na casa de um pecador? Mas Jesus disse, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Porque você também, Zaqueu, é filho de Abraão. Você também é da promessa. Deus está falando com pessoas aqui nessa manhã. Você é da promessa. Não importa se você é um mendigo, você é da promessa. Não importa a sua posição, a sua cor, a sua raça, você é da promessa.
Se não tivesse pessoas aqui hoje que não fosse da promessa, Deus não teria colocado a sua igreja aqui hoje e você do outro lado para ouvir esta palavra. Você que me assiste e me ouve nas redes sociais, você é da promessa. Aleluia. Glória a Deus. Deus fala contigo nesta manhã, aqui de Coronel Fabriciano, nesta praça, Vale do Aço, leste de Minas. Ele fala contigo nesta manhã, você é da promessa. Não adianta você endurecer o seu coração. O Espírito Santo está batendo na porta da sua casa, na porta do seu corpo agora, na porta do seu coração e dizendo: deixa eu entrar. Eu quero entrar, eu quero morar, eu quero habitar na sua casa hoje. Eu quero fazer uma limpeza nessa casa. O seu corpo é templo do meu espírito. Eu quero habitar aí e fazer morada. Eu quero transformar a sua vida nesta manhã. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Com Deus não tem esse negócio não. Pode ser prostituto, pode ser prostituta, pode ser ladrão, pode ser traficante, pode ser preto, pode ser branco, pode ser azul, pode ser amarelo, pode ser rico, pode ser pobre. Ele quer morar na tua casa nesta manhã. Oh, aleluia! O céu desceu aqui neste lugar. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Não tem demônio que chega aqui, irmão. Não tem demônio que chega aqui nesta praça. Se chegar, vai sair, vai sair, vai sair. Porque o Mestre está aqui neste lugar. Aonde Jesus está, não tem demônio que resista. Deus não faz acepção de pessoas. Jesus disse: ide por todo mundo e pregai a toda a criatura. Ele não disse todos os homens, não disse todas as mulheres, não disse todos os seres humanos, mas toda a criatura. Por que toda a criatura? Porque nem todos os homens são filhos de Deus. Aleluia. Nem todos são filhos de Deus. Está me ouvindo nesta manhã? São apenas criaturas. Mas hoje Jesus quer mudar a sua história. Ele quer fazer de você de criatura para filho. O que João disse: filhinhos. O Espírito Santo habita naqueles que são filhos dele. Tem pessoas que estão bebendo, pintando e rabiscando, fazendo coisas que até o diabo duvida. Sabe por que o diabo duvida? Ele arma um laço ali. Por ele não ser onisciente, ele arma um laço, está armado, mas ele não tem certeza se você vai cair nele. Aí você vai lá, olha, come a isca. Até o diabo duvida. Mas Jesus não. Com Jesus é diferente. Jesus conhece todos que estão aqui nessa praça nos ouvindo, aqueles que estão dentro da sua casa, aqueles que aumentaram o volume do som para não ouvir essa mensagem, aqueles que estão dentro do banheiro, aquele que está acamado, aqueles que estão doentes agora. Jesus quer mudar, quer mudar, quer mudar a sua história. Fique sabendo de uma coisa: Jesus está voltando. Tudo nos mostra que Cristo já volta. Aleluia. Fique atento. Atentai-vos pela palavra. Atentai-vos por entrar pela porta estreita.
Por que ela é estreita? Porque para entrar nessa porta tem que jogar os lixos, as bagagens para trás. Só vai morar no céu quem tiver o nome escrito no livro da vida. E tiver tomado um banho de sangue, tiver arrependido dos seus pecados e perdoado pelo Senhor. Jesus perdoa, mas tem que pedir perdão com sinceridade. Aí Jesus perdoa, escreve o nome no livro da vida. Ele ainda tem uma coroa lá ainda. A partir do momento que ele aceita Cristo, ele já tem uma coroa. Isso aconteceu com quem? Com o jovem rico. O jovem rico. Jesus disse para ele: olha, pega tudo que você tem. Você sabe que ele era rico. Pega tudo que você tem, vende e reparte com os pobres. Depois que você repartir com os pobres, olha, você vai ter um tesouro do céu. Depois que você ter esse tesouro no céu, aí você vem e segue-me. Não precisa ter dó de crente não, tá? E filho de Deus cuida a Deus. Não precisa ter dó de mim não. Se quiser me ajudar, eu louvo a Deus e vou orar pela sua vida. Mas Deus te usa para nos abençoar. Que Deus abençoe a sua vida. Que essa palavra fica enxertada no seu coração, para que o diabo não venha roubá-la. Que Deus abençoe a todos e todos vocês que nos seguem, que me acompanham nas redes sociais. Eu não vou citar nomes, são muitos. Que Deus abençoe com toda a sorte de bênção que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado ao nosso missionário Elvis